A questão 91, ele mostra como é que é a eficiência de um climatizador de ar. Logo no início do texto, ele fala que o climatizador ele utiliza a evaporação da água para a troca de calor. Mas é no meio do texto que ele vai dar a chave para que a gente possa solucionar esse problema. Ele mostra que existe uma relação entre a eficiência do aparelho e a redução da temperatura. Veja no texto, ele diz o seguinte: quanto maior é a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. Ou seja, a eficiência do aparelho está relacionada com a capacidade dele em baixar a temperatura daquele ambiente. Quanto maior for a diminuição, mais eficiente é o aparelho. E para isso, ele vai dar o auxílio de duas tabelas. A primeira tabela, a tabela 1, ele vai apresentar a redução da temperatura produzida por um desses aparelhos em função de duas variáveis. Veja, nós temos aqui a redução produzida, pegando um desses aparelhos, em função de quais variáveis? Da temperatura de entrada, ou seja, quando você liga o aparelho, qual é a temperatura que está marcando? 25 graus e meio? 26? 26,5? 27? 27,5? 28? 28,5? Qual é a temperatura que está marcando o ambiente quando você liga o aparelho? E a segunda variável a ser analisada é a umidade relativa do ar. Então veja que aqui nas primeiras linhas você tem um clima mais seco, com uma baixa umidade relativa do ar, e aqui você tem um clima mais úmido, com uma umidade mais alta. E a segunda tabela, ele vai fornecer para a gente os valores médios da temperatura de 5 cidades. Então você tem aqui 5 cidades. Ele fornece a temperatura média dessas 5 cidades e a umidade relativa do ar. Tudo isso no mês de setembro. E o que ele quer saber? Considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual dessas cidades o climatizador de ar ele é mais eficiente? Bom, essa questão ela não exige que você tenha conhecimentos de física. Ela, na verdade, ela exige que você saiba interpretar dados de uma tabela. Só isso. Mas o contexto todo ele é em cima da física, né? Você tem aí um climatizador, troca de calor, né? Está mais voltado para a física, mas na verdade é uma questão que exige interpretação de dados. Só isso. Então veja que na tabela 1, ele mostra o que para a gente? A redução de temperatura em graus Celsius que esse climatizador é capaz de produzir em função das duas variáveis. A temperatura de entrada, ou seja, quando eu ligo o aparelho, e a umidade relativa do ar em percentagem, né? Bom, o que a gente tem que analisar aqui? Perceba que para uma mesma umidade relativa, quanto maior a temperatura de entrada, maior é a redução de temperatura. Então, perceba, se eu pegar aqui, ó, essa umidade aqui, entre 30 e 39, aonde que eu vou ter a maior redução? No 21,5. Se eu pegar aqui, ó, entre 40 e 49, aonde que eu vou ter a maior redução de temperatura? Aqui, ó, no 28,5. Se eu pegar aqui, ó, entre 70 e 80%, aonde que eu vou ter a maior redução de temperatura? Aqui, ó. Então, o que a gente conclui dessa brincadeira? Se a redução de temperatura está relacionado com a eficiência do aparelho, e essa redução ela é maior, quanto maior é a temperatura do ambiente, o que a gente conclui dessa brincadeira? Que a eficiência do aparelho é maior em ambientes mais quentes. Então, quanto mais quente,
maior é o quê? A eficiência. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o contrário, eu vou fixar uma temperatura. E o que que a gente vai observar? Para uma mesma temperatura, quanto menor a umidade relativa, maior é a redução de temperatura. Então veja que se eu fixar aqui, ó, a temperatura de 25,5, aonde que você vai ter aqui, ó, a maior redução? Aqui, ó, nessa porcentagem aqui. Se você fixa a temperatura de 26 graus, aonde que você vai ter a maior redução? Aqui, ó. Que é exatamente aonde? Na menor umidade. Se você fixar aqui, ó, no 28,5, aonde que você vai ter a maior eficiência? Aqui, ó. Então, a eficiência do aparelho, ela também está relacionado com a umidade. Quanto mais seco for o ambiente, maior é a eficiência. Então, quanto mais seco, ou seja, quanto menor for a umidade, maior é a nossa eficiência. Ok? Então, o que que nós temos que fazer agora? Nós temos que olhar para a nossa cidadezinha e cruzar, né, a temperatura e a umidade e ver qual delas proporciona a maior redução. Então eu vou apagar aqui esses dados. Bom, então para saber, né, qual a eficiência em cada cidade, o que que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que cruzar os dados da tabela 2 com os dados da tabela 1 e perceber qual deles vai apresentar a maior redução de temperatura. Então, começando com a cidade de Barbalha, né? A cidade de Barbalha, ela apresenta uma temperatura de 26 graus. Eu venho aqui na nossa tabela, 26 graus, está aqui. Umidade relativa 58, se encontra nesta faixa. Eu vou cruzar esses dois dados. Está aqui a nossa cidade de Barbalho. Próxima, Belém. Belém apresenta aqui temperatura 27,5. Qual é a umidade relativa? 75, então ele está nessa faixa aqui, ó. Vou cruzar os dois valores e vou chegar a uma redução de 2,6. Veja que a redução de Belém é inferior. Então, Belém está fora. Cáceres. Cáceres apresenta uma temperatura de 28,5. Vou marcar aqui, ó, 28,5. Qual é a sua umidade relativa? 51. 51 está aqui, ó. Vou cruzar esses dois valores e vou marcar aqui a cidade de Cáceres. Por enquanto, Cáceres tem a maior redução de temperatura. Então, a cidade de Barbalha está eliminada. Próxima, Corumbá. Corumbá apresenta uma temperatura de 27 graus. Está aqui 27 graus. Bom, umidade relativa, 52. 52 está aqui. Vou cruzar esses dois dados e cheguei a uma queda de 5,9 graus Celsius. Então, a cidade de Corumbá também está eliminada, porque, por enquanto, quem está vencendo é a cidade de Cáceres, com uma redução de 6,2. Vamos checar a última cidade, Janaúba, que apresenta uma temperatura de 25 graus e meio e uma umidade de 40%. Então, está aqui, ó. Então, a redução na temperatura na cidade de Janaúba é de 7,1 graus, sendo ela a nossa resposta, superando Cáceres, né?
Então, o que significa esse 7,1? Significa que ela começa, né, quando você liga o climatizador, você tem uma temperatura de 25 graus e meio. Esse climatizador, nessas condições, vai provocar uma queda de 7,1 graus e você vai chegar a uma temperatura de 18,4 graus Celsius. Como a eficiência do aparelho está relacionado com a maior queda de temperatura, e a maior queda de temperatura nas condições dadas é a cidade de Janaúba, nosso gabarito, letra E.